Certo, pessoal, então vamos começar a prova do Enem 2019, a segunda aplicação, a PPL, certo? Então, como falei no outro vídeo, quem quiser a lista, só acessar o link abaixo, vai estar a prova em PDF das questões aqui que nós trabalharemos aqui, as questões do Enem PPL, né? Para quem tiver a prova, me baseie na prova amarela, ok? Então, vai estar ali naquela ordem, certo? Então, vamos começar com a primeira questão de número 1, tá? Tá aí na tela para vocês. Seguinte, astrônomos medem a velocidade de afastamento das galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsecs, MPC. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, H0, e seu valor mais aceito é de 72 km por segundo por megaparsec. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 na 16 metros. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a... Bem, então, a lei de Hubble, certo? Ela vai definir o seguinte, que a velocidade de afastamento de uma certa galáxia é igual a constante de Hubble vezes a distância dessa galáxia, né, até a Terra, a distância entre esses dois, certo? Então, como a questão pede a distância dessa galáxia, que essa galáxia está da Terra, podemos efetuar o seguinte cálculo. Distância é igual a velocidade de afastamento da galáxia dividida pela constante de Hubble. O que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente peguei esse D que estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo, tendo então que a constante de... a constante de Hubble. Pegando a constante de Hubble, passando dividindo, tendo o quê? Distância igual velocidade sobre a constante, certo? Só que, claro, né, efetuando o cálculo aqui, olha só, a distância, então, vai ser igual à velocidade de afastamento da galáxia, que é 1.440 km por segundos. Colocar a unidade aqui para explicar direitinho o que acontece. E a constante de Hubble, 72 km por segundo megaparsec. MPC. O que acontece? Nos dois aqui temos o quilômetros por segundo, né? Em termos de unidade, poderíamos cortar. E o que sobra? O por parsec no denominador. Então, como é o parsec, que é a unidade que vai sobrar, essa distância vai ser dado nessa unidade de megaparsec. Certo? Então, olha só. D vai ser igual a 1.440 divididos por 72, certo? É igual a 20. Neste caso, 20 megaparsecs, certo? Aqui é a parte que, claro, se não fosse pela questão da unidade de medida, seria muito mais fácil. A questão a gente teria resolvido já ela aqui neste momento, certo? Mas bem, agora a gente tem que transformar esse megaparsec em quilômetros, que é o que a questão está pedindo aí, afinal, né? Então, veja só. Mega, o prefixo mega é o equivalente a 10 na potência 6, 10 na 6, certo? Tem uma aula sobre, né, a questão de notação científica, prefixos, certo? Podem dar uma olhadinha lá para ver. Mas o mega é o equivalente a 1 milhão, milhão é 10 na 6. Então, a distância que temos aqui é de 20 vezes 10 na 6 parsecs, ok?
Claro, ainda não terminamos, né? Vamos mais para outra etapa, que é a seguinte. A própria questão informa que o parsec, que é uma unidade de medida astronômica, né, equivale a mais ou menos 3,5 anos-luz. É igual a 3 vezes 10 na 16 metros. Né? Então, o que eu posso fazer? No lugar desse parsec do PC, eu coloco 3 vezes 10 na 16. Ficando assim, então, ó, D igual a 20 vezes 10 na 6, que eu já tinha aqui. E no lugar do parsec, eu coloco 3, 10 na 16. Certo? Com isso agora, nós podemos resolver aqui, né, esse cálculo, essa notação científica. E vamos ter o seguinte. D igual 20 vezes 3 é igual a 60 vezes. Multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, né? 6 mais 16, que é igual aqui a 22. Então, 60 vezes 10 na 22. Ok? Claro, se nós formos ver as alternativas, não tem alternativa com 60, né? Mas tem alternativa com 6. Então, o que eu posso fazer? Olha só, o 60 eu transformo no 6, que significa o quê? Deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. E cada casa que eu desloco para a esquerda, eu tenho um aumento de uma unidade no expoente de base 10, né? Para cada casa decimal. Ok? Só que, pode pensar, então a resposta vai ser a letra D. Cuidado, pois essa resposta ó, está em metros. Eu troquei o parsec para colocar o metro. A questão ainda que é quilômetros, certo? Bem, para eu passar metro para quilômetro, eu tenho duas alternativas. Ou eu faço uma divisão por 1000, ou eu faço uma multiplicação por 10 na menos 3. Tá? Que daí eu vou ter a minha resposta em, né, quilômetros aqui. Como a questão está em notação científica, vamos utilizar o 10 a menos 3. Então, a distância que essa galáxia está da Terra é 6 vezes 10 na 23 vezes 10 na menos 3 quilômetros. Ajeitando as potências, vamos ter 10 na 23 menos 3, 10 na 20 quilômetros, que corresponde à alternativa de letra C. Essa primeira questão da prova, certo? Vem essa questão de modificação de unidade, mas todas as informações nós tínhamos ali, com exceção do metro para quilômetro, que daí já é uma unidade mais conhecida, né? O parsec, ele informou, pois é uma unidade que é utilizado lá para o pessoal que é especialista na astrofísica, ok? Então, como é uma área muito específica, não é uma coisa assim a nível de ensino médio. Então, é uma informação que tem que ser dado, ok? Certo? Essa questão número 1, ok? Falando sobre a lei de Hubble. Daqui nós vamos, então, próxima questão, que é a questão de número 2. Tá? Então, botando na tela aí. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, podemos congelar. Parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, está a tornar-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente, concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedra. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais que seriam terra, água, ar e fogo.
Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feitos por Platão corresponde ao conceito de... Bem, pessoal, esse texto, esse trecho aqui, que fica um pouquinho, parece que fica meio confuso, redundante, né? Mas é um texto do Platão. Está exatamente igual numa questão da prova do Enem de 2016, certo? Só que ali a questão pede outras alternativas, mas basicamente temos o mesmo enunciado aí, né? Mas, pois bem, o que a questão está falando, basicamente? Está falando das transformações que a água sofre, né, mediante algum processo, né, de compressão, aquecimento, combustão, ok? Então, ele em volta da ideia dos elementos físicos, melhor dizendo, dos estados físicos da natureza, que nós conhecemos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? E um outro que não é tão passado assim, que é a forma plasmática, que é quando a gente tem a chama, né? Certo? Que é o gás muito energizado a ponto de emitir luz, ok? Então, vamos ver aqui as alternativas. Corresponde, né, a descrição dada pelos 4 elementos está correspondendo ao conceito de partícula elementar? Bem, não, porque em nenhum momento ele fala em átomo ou em menor pedaço possível de matéria ou de alguma coisa a entender que esteja falando disso, certo? B, força fundamental. Força fundamental, bem, hoje se compreende a existência de 4 forças fundamentais: a eletromagnética, a gravitacional, a forte e a fraca. Em nenhum momento ele fala aqui de força ou a questão de atração, repulsão ou mesmo interação, né? Elemento químico. Bem, ele fala sobre a questão de 4 elementos, só que ele fala justamente os 4 elementos como sendo a água em si, né? Então ele não fala da questão de que o mundo é formado por outras coisas diferentes. Não, ele fala que a água se transforma nos 4 elementos, como se fosse uma coisa se transformando em coisas diferentes, sendo que hoje a gente sabe que a água é uma substância formada por 2 elementos químicos, que é hidrogênio e oxigênio. Mas ele não enfatiza isso, ele não fala sobre a formação da água ou que a matéria é formada por vários tipos de átomos, né? 4. Fases da matéria. Bem, ele fala aqui de estado gasoso, fala de estado líquido, fala de estado sólido, fala da forma plasmática também, né? Então ficaríamos com a letra D como resposta. Tá? Questão letra D. E a letra E diz lei da natureza. Bem, ele não fala nem de que lei da natureza ele está falando, né? E aqui fica muito aberto a questão. Está falando do quê? Da conservação da matéria, conservação da energia? Não, ele está falando das transformações, certo? Que é uma coisa à parte, né? Então fica muito aberta a letra E para ser uma resposta. Gabarito, então, da número 2, letra D, nem precisamos usar o quadro aqui, certo? Apenas uma compreensão do texto ali de Platão, ok? Bem, questão de número 3, certo? Diz o seguinte: um estudante leu em um site de internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ao meio-dia solar, este valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, a sombra é máxima no solstício de inverno, e 2, a sombra é mínima no solstício de verão. O estudante que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras. Em diferentes regiões do mundo, né, contatou seus amigos virtuais em Salvador, na região tropical, e Porto Alegre, região temperada, e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada ao longo do dia durante um ano,
os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico. Solstício de verão, SV, solstício de inverno, SI, e o equinócio. Quais cidades indicadas no texto e no gráfico contradizem a afirmação 2? Bem, contradizer a afirmação 2, que a sombra é mínima no solstício de verão, é contradizer a afirmação 1, que a sombra é máxima no solstício de inverno. Porque se a 2 está se contradizendo, vai contradizer com a 3 também. Ou até contradizer as duas ao mesmo tempo. Certo? Bem, então vou desenhar um gráfico aqui. Certo? Que temos o seguinte. Tá? Aqui vai ser puramente a interpretação gráfica. Tempo e o tamanho da sombra que eu vou botar, né? TS. Colocar aqui um gráfico representando Macapá, ok? Macapá, então, a gente observa que o tamanho da sombra começa pelo valor menor, volta esse valor e retorna aquele valor inicial. Aqui, botar M de Macapá. Salvador, que vem em segundo, tem uma sombra menor, tem uma queda aqui, sobe de novo e vem. S de Salvador. Tá um pouco fora de escala, peço desculpa. E por último, Porto Alegre, que vai fazer algo assim, mais ou menos aqui. P, Porto Alegre. Tá? Desconsiderem as escalas, tá? Tá meio disparelho, mas já serve para nós. Bem, esses pontos aqui são ditos os equinócios. Se a gente já for analisar o gráfico, é bem quando o tamanho da sombra de Macapá é a menor possível, praticamente zero, né? Solstício de verão, a gente pode ver que é onde, por exemplo, Salvador, né? Aqui que é o S, este ponto, tem uma sombra que não é a menor nem a maior, ela é intermediária. E Porto Alegre, temos a menor sombra. Então, no solstício de inverno, quer dizer, solstício de verão, quem tem Porto Alegre, começando de cima para baixo. Se eu for ver o tamanho da sombra de Porto Alegre acompanhando o gráfico, eu vejo que o menor tamanho da sombra se encontra no solstício de verão. Então, no solstício de verão, Porto Alegre tem a menor sombra. Próximo, Salvador, ela não tem a menor nem a maior, ela tem uma intermediária. Vou botar aqui, intermediária. E Macapá, certo? Tem a sua sombra, bem, não no tamanho máximo, porque se a gente observar no gráfico, tanto no solstício de verão quanto de inverno, a sombra é a mesma, né? É a maior, vou colocar aqui, mas não é a máxima. Porque ele também possui esse mesmo tamanho no inverno, certo? Então, só com isso, a gente já consegue concluir o seguinte, que, pensando na constatação 2, que está aqui a folha, ali, a sombra é mínima no solstício de verão. O único que bate com essa informação é Porto Alegre, certo? Macapá, Salvador, tem uma sombra intermediária. Ela vai ser mínima a sombra ali, ó, entre o equinócio e o solstício de verão. E entre o solstício de verão e o equinócio, novamente, né? E enquanto Macapá, bem, a sombra mínima de Macapá é nos equinócios, né? Então, só por essa afirmação, podemos dizer que quem contradiz são as cidades de Salvador e Macapá. Tá? Contradizem. Então, uma resposta letra C. Né? Daí, só para entender um pouquinho o porquê disso, vemos o seguinte. Sabemos que
a Terra possui uma inclinação, seu eixo imaginário, de aproximadamente 23 graus e meio, né? Ou 23 graus e 30 minutos, como alguns gostam de falar, certo? Bem, isso faz com que a linha do Equador tenha uma inclinação também. O plano, né, compreendido pela linha do Equador, também tem essa mesma inclinação, né? A inclinação do eixo aqui sendo normal, certo? E o que acontece? No solstício de verão, tá? Quando Porto Alegre possui sua menor sombra, significa dizer o quê? Que os raios solares estão batendo praticamente o mais rente possível, né, a Porto Alegre, que fica mais ou menos na região aqui 51 graus sul, né? Em comparação com raios na região norte, ok, que já não vão produzir o mesmo efeito, né? Por acaso Salvador está na região norte, os raios aqui são um pouco mais abertos comparados com a região sul, ok? E isso faz haver essa diferença, porque enquanto está sendo inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte, né? Então o comportamento das sombras vai ser ao contrário. Tá? No inverno, as sombras tendem a ser maiores do que no verão. Isso para qualquer estação. Então, eu falar que o tamanho da sombra vai definir a estação, bem, eu tenho que pensar ainda em qual hemisfério que eu estou, se é no norte ou se é no sul. Ok? No caso, Macapá está na linha do Equador. O que acontece na linha do Equador? Não vai ter esse maior-menor, né, entre os solstícios. Né? Vai ter a mínima no equinócio, que é quando o Sol está dando bem rente, 90 graus no Equador, não vai haver sombra. E no caso dos solstícios, é quando eu tenho essa inclinação máxima aqui, né, acontecendo em relação ao plano do Equador. Ok? Então, tanto que Porto Alegre e Salvador acabam tendo essa inversão aqui nesse meio caminho, né? Então, ficamos com a letra D como resposta, certo? Minha próxima questão, então, número 4 aí na tela. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-los mais próximos possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem, com vassouras especiais, o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-las. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, a interferência dos varredores verifica-se que o módulo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Bem, aqui ele está falando, é um esporte de inverno tradicional. Bem, pode ser o mais antigo, mas tradicional para nós aqui não, né? Aqui no Brasil nós temos o futebol e meio que acabou. Né? Claro, tem os outros esportes, mas pensando no mais popular. Tá? Bem, o que é esse curling? Tá? Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, é semelhante ao jogo de bocha, certo? Só que é feito no inverno, na neve, provavelmente algum lago congelado, onde um corpo ele é lançado, certo? Lançado com uma certa velocidade, e a partir do momento que ele perde contato com a mão do lançador, tá? Ele começa a ter interações simplesmente com a superfície, né? Uma delas é a força normal, mas a que nos interessa vai haver a presença simplesmente de uma força de atrito e unicamente essa força de atrito que vai fazer com que ele pare, né? O jogo de bocha é quase a mesma coisa, que a ideia é simplesmente deixar próximo a um alvo, né? A bocha tem a bolinha lá pequenininha, ok?
qual é a ideia? Os varredores, o que eles vão fazer? Eles têm vassouras especiais que servem para simplesmente varrer essa área para deixar ela o mais lisa possível. Ou seja, em vez de, sei lá, deixar assim cheio de protuberâncias, varrem para conseguir deixar o mais lisa possível, como se fosse uma espécie de lixa ou um polidor, né? Que qual é a ideia? Justamente, né, caso essa pedra vá parar num ponto aqui, eles precisam que ele pare um ponto após, então precisa desacelerar menos, né, para ir um pouquinho mais além, ok? E, bem, para diminuir essa desaceleração, tem que diminuir esse cara aqui, essa força de atrito, que é relacionada justamente à imperfeição da superfície. Então, a ideia de diminuir, de varrer e deixar cada vez mais lisa a superfície é uma ideia de diminuir aquele coeficiente de atrito entre esses dois. E, em consequência, diminuir a força de atrito que é aplicada, né, sobre a pedra de granito ali, que é lançada, certo? Então, o que nós temos de resposta ali é a força de atrito cinética sobre a pedra, ok? Força de atrito cinética, certo? Vamos ver as outras ali, só para ver o porquê de estarem erradas, né? Aqui só marcando a letra B, tá? Nossa resposta. Mas ali, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força motriz sobre a pedra. Força motriz é o que a gente chama de uma força motora, uma força que é provocada por algum agente, certo? Que causa, então, a mudança de movimento no sentido de aumentar a velocidade. Só que no momento em que eu perco o contato com o granito, eu paro de aplicar essa força. E o movimento vai seguir simplesmente pela questão da primeira lei de Newton, da lei da inércia, né? Claro, sem a existência de atrito. Com a existência do atrito, essa velocidade tende a diminuir em módulo, né? Pois o atrito ele é sempre oposto à tendência ao movimento do corpo, né? Ao sentido oposto. Então, não vai ter a força motriz aqui. No momento que ele solta a pedra, cancelou, não tem mais a força motriz. B, bem, já vimos que a resposta. C, força-peso paralela ao movimento da pedra. A força-peso, pessoal, é uma força que vem da interação gravitacional. E ela é sempre vertical para cima. O que quer dizer que uma peso paralela? Que tem uma peso no sentido do movimento, que a gravidade está atuando para cá. Nem um pouco, né? Ninguém nunca largar alguma coisa e essa coisa saiu andando para frente. Assim, não por causa da ação própria, né? E aqui, só para completar o diagrama, temos também a chamada força normal, que se cancela com a peso, sobrando apenas a força de atrito. Força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. Bem, tem a força de arrasto do ar, a gente pode pensar que é muito pequena, devido ao granito ser um corpo muito denso, né? Pedra, basicamente, um tipo de rocha. Só que varrer o chão vai diminuir o arrasto do ar. Eu estou mexendo no chão, eu não estou mexendo com o ar. Se eu quero diminuir o arrasto do ar, eu tenho que dar um jeito de diminuir a quantidade de ar ali. Então seria uma bomba de vácuo, mas não é o que temos aqui. Força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. A força de reação normal, tá? Ela é, no caso de uma pista plana, igual em módulo à força-peso. Como o peso não muda, porque a pedra não perde massa no caminho e não troca de planeta no meio do caminho, então a normal também vai continuar sendo a mesma coisa, né? No caso, só muda a força de atrito, certo? Ficamos aí então com a letra B. Tá? Próxima questão, questão de número 5. Só apagar o quadro aqui. Então, colocando aí na tela. Número 5. A figura a seguir mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pôde concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção,
Algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de... Bem, vamos lá, que aqui já exige um pouco do conhecimento da astronomia e movimentos da Terra, mas temos aqui a Terra, temos aqui a órbita lunar, ou melhor, não vou desenhar a órbita lunar dessa forma, tá? Porque a gente não precisa entender a ideia do... Aqui não é necessário diferenciar o eclipse solar e lunar, mas o eclipse, né, significa esconder, tapar, né? Então, o eclipse solar é quando o Sol está escondido, certo? Ou seja, a Lua está na frente do Sol. O eclipse lunar é quando a Lua está escondida, ou seja, a Lua está numa região em que não bate o Sol, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, vou desenhar a órbita lunar, tá? Vai aparecer Saturno, tá? Mas aqui é uma representação da órbita lunar. O que acontece? A órbita lunar tem uma diferença angular em relação à órbita Terra-Sol. Tem uma diferença angular entre Terra e Sol de aproximadamente 5 graus. Né? Então a Lua ela não gira exatamente em torno da Terra paralelo à translação que a Terra faz em torno do Sol. Né? Ela tem esse pequeno ângulo de inclinação. E o que ocorre? Fazer um pouquinho menor aqui pela questão do exagero que eu dei. Mas, pensando o Sol, tá? Bem pequenininho aqui mesmo, mas o que vai acontecer? O eclipse lunar, né, é justamente aqui um raio saindo da extremidade, né, porque cada ponto do Sol é uma fonte, né, de luz radial, ou seja, vai para todos os lados. Então tem luz saindo daqui, tem luz saindo daqui que passa por aqui. E aqui é os limites da luz que consegue passar, vamos dizer, por cima da Terra, né, nesse exemplo que eu estou dando. A mesma coisa aqui por baixo, certo? Temos isso aqui. Eu devia ter feito maior isso aqui para ficar mais fácil de se ver, tá? Deixa eu melhorar isso mesmo. Pronto. Tá. Aqui. Fechou. Aqui. Fechou. E aqui vai ficar bem exagerado, mas vai fechar também, certo? O que acontece? Tá? Eu devia ter feito melhor, feito antes do desenho. Entendimento. Aqui está a Terra, aqui a órbita da Lua, e aqui essa região é o que a gente chama de região de umbra, que significa sombra, né? Que é a região que a luz realmente não consegue chegar, pois os limites do Sol, ó, né, dos extremos, vão conseguir emitir raios de luz que vão passar por essa região, mas não vão conseguir passar por essa. Se a Lua não tivesse essa inclinação, se fosse um pouquinho mais baixo, a Lua conseguiria estar dentro dessa umbra. Mas isso não acontece sempre, só acontece quando a posição da Lua está exatamente dentro da umbra, ok? E isso aí acaba tornando, por exemplo, o eclipse lunar, nesse exemplo, né, que é quando a Lua está aqui, não bate luz na Lua, ocorre, certo? Mas não ocorre com essa periodicidade. Por quê? Porque eu tenho uma inclinação diferente com o plano de rotação da Lua em torno da Terra, né? Então a gente pode dizer que a resposta é a letra B. O plano das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Possuem planos diferentes aí. Certo? Bem, as outras questões ali, tá? Vamos analisar. Letra A. Eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra. Bem, um eclipse tem que ter a Lua aparece, pelo menos o eclipse lunar é quando é noite. Então, para te ver um eclipse lunar,
certo? Meio que tem que ser noite, então essa resposta não faz muito sentido. B, nossa resposta. C, distância entre a Terra e a Lua variar ao longo da órbita. Sim, existe uma variação, né, que é o chamado apogeu perigeu, que é quando a Lua no perigeu está mais perto da Terra, o apogeu quando está mais longe, né, que é aqueles eventos que a gente enxerga a Lua um pouquinho maior, né, o que é chamado superlua. Tá? Só que a distância entre a Terra e a Lua é de 380 mil quilômetros. Tá? E essa diferença de distância é de mais ou menos na ordem de 50 mil quilômetros, ou seja, um valor muito pouco precisões a ponto de interferir nisso, né? Até a questão da distância Terra-Sol e a região de Umbra aqui é muito maior, porque o Sol está o quê? A 150 milhões de quilômetros, né? Um pouquinho maior. Tá? Eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra. Realmente, tem partes da superfície que já não é tão possível se observar um eclipse, por exemplo, eu posso citar aqui nos polos, né? Pois a eclipse solar, por exemplo, só é visível dentro da região de Umbra produzida pela Lua, quando ela está aqui desse lado. E essa região de Umbra, ela acaba oscilando de mais ou menos 5 graus com relação ao Equador e ao próprio eixo de inclinação aqui, né? Então tem alguns lugares que acabam não sendo visível ver. Mas não é isso que faz com que não tenha uma periodicidade. Não, é onde dá para ver eclipse vai ter periodicidade de poder ver eclipse. Né? Mas não é essa que a gente imagina. Mas não é essa a nossa resposta, né? O Sol ser uma fonte de luz extensa comparada ao tamanho da Lua. Bem, é o fato da Sol ser uma fonte extensa que a gente consegue ter esse comportamento aqui, né? De pensar, estou vendo o Sol aqui de cima, vem luz aqui de cima. Aqui de baixo, vem luz aqui de baixo. Pensando aqui no eixo que eu estou colocando, né? Que fora da Terra não existe esse conceito de cima e embaixo, certo? Então ficamos ali com a letra B de resposta, né? Vamos abordando a ideia dos eclipses, certo? E vamos então para a questão de número 6. Tá na tela então. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial, v, tem um módulo constante e de direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2 módulo de V. O que ocorre antes de passar pelo ponto B? Considere as interações desprezíveis. Represente o gráfico da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B. Bem, temos um foguete fazendo um deslocamento perpendicular, V. Certo? Então, se eu for pensar na trajetória, bem, ele começa vindo para cá. Tá? Nada mais com sentido do que isso. Isso por quê? Porque temos uma coisa chamada lei da inércia, que o corpo em movimento tende a se manter em movimento, que é o que garante que essa nave espacial no espaço vai fazer isso o tempo inteiro, porque como temos a presença do vácuo, né, certo? Na situação onde ele está no vácuo, não vai haver resistência do ar, não vai haver atrito, não vai haver nenhuma interação externa para fazer com que ele modifique essa velocidade. Só que, claro, no momento no ponto B, que esse foguete... ponto B não, desculpa, ponto A, vou fazer mais em cima aqui, aciona o foguete, aciona melhor os propulsores, tá? Aqui, ele começa a ser animado de uma aceleração, devido à interação com o combustível que é ejetado, de forma a ele começar a adquirir uma velocidade além da velocidade V que ele possuía já, começar a adquirir uma velocidade, a V' aqui, perpendicular, né? Só que, claro, essa velocidade V
aqui nesse desenho aqui está na horizontal, né, não vai ser alterado devido a essa velocidade nova que está aparecendo vertical, pois velocidades perpendiculares, ou melhor, quaisquer grandezas vetoriais, né, de mesma origem, ou seja, duas grandezas de velocidade, por exemplo, perpendiculares, são independentes entre si. Logo, esses dois não vão, vamos dizer assim, esse não modifica esse, não modifica esse. Tá? Esse V aumenta por causa dos propulsores. E esse V continua porque não tem nenhum agente, né, que não seja perpendicular atuando ali. Então, à medida que vai passando o tempo, essa velocidade V vai aumentando cada vez mais, certo? Só que enquanto isso ocorre, aquela velocidade V continua tendo o seu mesmo módulo. Tá? Vetores perpendiculares de mesma origem, de mesma natureza, não interagem entre si, certo? Tá? Só que, claro, não interagem entre si, mas temos a questão da soma vetorial entre os dois. Tá? Que se a gente for observar, aqui começa com valor V resultante, aqui uma diagonal um pouco mais inclinada para baixo, aqui mais inclinado para baixo ainda. Então, o que vai acontecer com a velocidade desse foguete? Vai fazendo isso aqui, ó, vai diminuindo, quer dizer, vai descendo, baixando o ângulo, vamos dizer, e aumentando em módulo, certo? E isso vai fazer com que o movimento desse foguete acabe sendo dessa forma aqui, cada vez mais inclinado para baixo. Só que ele não chega a ter um comportamento vertical, porque ainda vai ter a presença desse V aqui, ok? Não vai conseguir ser vertical para baixo, vai ser sempre, no máximo, uma diagonal, até o ponto B, que é quando o propulsor para. E, bem, volta a lei da inércia. Ele vai seguir com a velocidade que ele estava imediatamente antes de desligar os propulsores, pois não vai ter mais a interação. Então, ele vai basicamente fazer isso aqui, ó. Vai sofrer essa curva por acelerar, né? E vai seguir na diagonal, porque vai ter essas duas velocidades agora, não atuando sobre ele, mas o foguete vai estar animado com esses dois vetores de velocidade, que em conjunto vão dar o vetor na diagonal aqui. Então, nós ficamos com a letra C ali de resposta. Tá? Por que não poderia ser as outras? Bem, a letra A diria que a velocidade não teve aceleração. Por quê? Porque eu estou tendo um valor linear, ou seja, sempre a mesma velocidade resultante, certo? Não poderia ser. A letra B diz que ele começa a ter um movimento vertical, e eu falei que não devido a essa presença aqui. Tá? A letra B é basicamente a mesma coisa que a A, porém, em B diz que não tem mais trajetória, ou seja, ele para, sendo que a gente tem a lei da inércia, dizendo que isso não acontece. A letra E, ele volta, né, para a direção que ele estava ali, faz um desenho maluco, tá? Desce e volta para o lado, ou seja, cancelou essa velocidade vertical de alguma forma, uma contrapropulsão que não aparece. Ficamos apenas com a letra C ali, né? A questão de número 6, então, aqui, resolvida, certo? Apagar aqui o quadro. Tá, faltando 3 questões agora. Tá? Essa prova PPL teve poucas questões de física, teve apenas 9 questões, a maior parte era questões também envolviam mais química e biologia, certo? Bem, número 7. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras, de modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada de água fria e de saída de água quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes.
a configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é respectivamente nas posições. Vendo aqui então, temos aqui o reservatório, tá? E temos 3 entradas. Tá? Ok. Aqui ele nomeia a entrada 1, 2, 3, de cima para baixo, 1, 2, 3, e tem também 3 saídas, que é numerado de cima para baixo, 4, 5, 6. Certo? Está aqui o nosso reservatório, alguma outra informação? Elemento aquecedor, tudo fácil. Bem, o que acontece? Por aqui, não vou falar qual dos 3 ainda, vai entrar a água fria. E do outro lado vai sair, então, vou fazer aqui em vermelhinho, vai sair a água quente. Bem, o que acontece aqui dentro da caldeira, que vai facilitar um pouco a ideia, é a seguinte: da parte de transmissão de calor, conhecemos a chamada convecção, que é nada mais que a transmissão de calor através de um meio fluido, né? E como é que funciona essa convecção? Pensando no meio fluido, a tendência de um meio fluido é sempre deslocar a matéria que tem a maior temperatura, certo? De baixo para cima. Que é aquela ideia, o ar quente sobe, né? Fazer dentro aqui de tudo, o ar quente sobe, enquanto o ar frio desce, certo? Então, eu sei que aqui dentro do reservatório, quando eu for fazer o aquecimento, eu sei que o aquecimento eu vou ter que fazer principalmente a água que está na parte inferior, pois a água mais fria vem para a parte inferior, né? E a água quente na parte mais superior, tá? Então, justamente por esse deslocamento do fluido devido à convecção, vamos ter basicamente, por exemplo, numa situação de equilíbrio ali, né? Não equilíbrio térmico, mas equilíbrio hidrostático, vamos pensar. Tem aqui uma água parada que aqui está aquecendo. Nem equilíbrio hidrostático, né? Vamos pensar, a água está parada e tem diferentes temperaturas, né? Naturalmente, a água que tem a porção de água com maior temperatura vai se deslocar verticalmente para cima e a parcela de água fria se desloca verticalmente para baixo, né? Então, o que acontece? Eu sei que a água fria, por fim, vai acabar ficando na parte de baixo e a água quente na parte de cima, certo? Como eu vou inserir água fria, o melhor local para inserir água fria é pela entrada de número 3. Por quê? Porque eu sei que aqui vai estar a parcela com água fria, aqui em cima a parcela com água quente, vai acabar atrapalhando, diminuindo a eficiência. E aqui, a saída pelo tubo de número 4. Por quê? Porque aquece, vai subir, vai sair por aqui, que é onde está a parcela de água quente. Aqui é a parcela de água fria, diminui a eficiência, e aqui um valor intermediário, né? Mas para melhor eficiência, é mais provável usar as tubulações 3 e 4, né? Que ficamos com a alternativa de letra D. Certo? Questãozinha número 7. Aí, tá? Entender de corrente de convecção. E vamos então para a questão número 8. Tá? Penúltima questão, certo? Basicamente uma questão que vai envolver um pouco de geometria aqui, inclusive. Tá? Mas é o seguinte, uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente para concentrar, uma lente convergente circular para concentrar os raios do Sol em um único ponto, aquecendo um dispositivo localizado nesse ponto a uma temperatura elevada. Com a transformação de energia luminosa em energia térmica,
pode ser criado vapor d'água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. A fim de alimentar um chuveiro elétrico de 2.000 watts de potência, sabe-se que neste local a energia recebida do Sol é 1.000 watts por metro quadrado. Esse sistema representa a taxa de eficiência de conversão em energia elétrica de 50% da energia solar incidente, né, considerando raiz de π igual a 1,8. Qual deve ser em metros o raio da lente para que esse sistema satisfaça os requisitos do projeto? Bem, primeiramente, tá, sabemos que temos que alimentar um chuveiro de 2.000 watts. Então, este é o valor que tem que ser conseguido ser convertido neste ponto, né? Só que a questão diz que a eficiência dessa conversão é de 50%, né? Ou até melhor, que a gente pode chamar de rendimento, 50%, que na forma decimal é escrito na fórmula 0,5, né? Bem, o rendimento, ele é a potência usada, né, aproveitada, a potência efetiva, pela potência total. Como eu quero a potência total, que vai chegar nesse ponto, para saber o quanto que aquela lente tem que projetar aqui, a potência total, então, é nada mais do que a potência efetiva sobre o rendimento. Né? O que eu fiz aqui? Claro, poderia ser feito isso bem na lógica, porque tu olha, 50% a gente sabe, é metade. Se 2.000 tem que ser a metade do que é o que ele vai conseguir aproveitar, já sabe, tem que mandar 4.000. Né? Ele aproveita a metade, que é os 2.000 e pronto. Mas, fazendo um cálculo aqui, caso um valor mais geral, potência total passaria para o outro lado multiplicando, daí ficaria PR. R, que estaria multiplicando com esse PT, logo depois, viria dividindo. Então, eu acabo trocando eles de lugar. Né? Eu posso sempre fazer isso quando eu tenho uma relação desse jeito aqui. Uma grandeza igual a uma fração. Posso trocar, fazer uma troca diagonal. Bem, daqui temos o seguinte, 2.000, potência efetivamente usada, rendimento 0,5, divididos por 0,5 é equivalente a multiplicar por 2. Né? Então, 4.000 watts é a potência necessária que tem que chegar aqui. Então, da lente convergente, tá, vai chegar um equivalente energético a 4.000 watts. Só que desses 4.000, 2.000 vão ser aproveitados. Vou fazer o desenhozinho aqui da lente. Certo? Bem, próximo ponto é entender quantos metros quadrados eu preciso ter para essa lente conseguir converter 4.000 watts. Ou seja, ele tem que captar 4.000 watts. Né? Bem, numa outra expressão, potência, pessoal, é intensidade vezes área. Né? Área de incidência. Como a questão diz que a incidência, deixa eu apagar aqui, ou a intensidade é de 1.000 watts por metro quadrado, bem, para eu ter uma potência de 4.000 watts, eu vou resolver essa equação. Passo 1.000 dividindo, isso aqui também poderia ser feito por dedução lógica, né? 1.000 watts por metro quadrado, então para cada metro quadrado eu preciso de 1.000. Então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4, fechou, né? Que é o resultado que a gente tem aqui. 4.000 divididos por 1.000, dando 4 metros quadrados. Ok? Encontrei a área, mas agora temos de encontrar o que a questão pede, que é o raio da lente. Né? Esses 4 metros quadrados tem que ter justamente a área da lente, pois vai incidir esses 4.000 nesses 4 metros quadrados. Ok? E ele vai conseguir focalizar isso tudo num único ponto ali, que é o ponto focal da lente. Certo? Bem, como eu estou trabalhando com uma lente circular, a gente vai utilizar a área do círculo, que é igual a π vezes r ao quadrado. A área do círculo, sabemos que é igual a 4. Π
r². Π está multiplicando, vai passar dividindo. E teremos essa divisão muito bonita, que é 4 dividido por π, igual a r ao quadrado, né? Para terminar, esse ao quadrado a gente vai passar para o outro lado. Como faz potência esse 2, vai passar fazendo uma raiz. Eu tenho uma raiz de 4 divididos por π, o que fica parecendo muito lindo quando a gente olha aqui, né? Raiz de 4, raiz de π, ou melhor, 1 sobre π. Né? Então, olha só, vamos fazer um de cada vez. Raiz de 4 é igual a 2. Π está na questão, raiz de π, que é 1,8. Que também não é um número muito bonito, não. Mas aí a gente pode observar o seguinte: 2 e 1,8 estão bem próximos um do outro. Então é quase que dividir um 2 por 2, que dá 1, né? Então a nossa resposta tem que estar ali em volta do 1, que só poderia ser a letra E, né, a mais próxima. Mas fazendo essa divisão, eu acharia 1,1 infinito, né, que a gente pode arredondar para 1,1 só, para não precisar de tanta casa decimal. Tá aí nossa resposta, né, 1,11 metros. Ok? Seria necessário para alimentar o raio, né, dessa lente, para alimentar este chuveiro. Né? No caso, uma lente com diâmetro de 2 metros. Uma lente até aqui assim, mais ou menos, pensando, o que é, né, uma coisa um pouquinho exagerada, mas tudo bem. Okay. Bem, próxima questão. Só apagar o quadro aqui. Próxima e última questão. Terminamos aí em PPL. Infelizmente não teve tanta questão como comumente tem nas provas do Enem. Mas vamos lá. Bem tranquilinha a questão, vai ser rapidinho de fazer. Seguinte, um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele procurou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. E dentre as propriedades de onda citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é o... Bem, ele fala em intensidade, certo? Então, vamos lá, tá? Alguns pontos aqui. O que vai definir a cor, né? São duas grandezas, que é a frequência, a comprimento de onda. Que, se tratando de uma onda eletromagnética, tá? No mesmo meio, não pensando em trocas de meios aqui, certo? Temos uma mudança, quer dizer, percebemos que esses dois vão ter relação direta com a velocidade de propagação. Mas o que acontece aqui? A velocidade de propagação vai ser a velocidade de propagação da luz, que é sempre a mesma para todos os comprimentos de onda da luz visível. Então, a luz que tiver um diferente comprimento de onda vai, consequentemente, ter uma diferente frequência. Então, esses dois aqui principalmente, vão especificar justamente a cor, né? E mais precisamente a gente pode dizer que a frequência, né? Mais exata, porque a velocidade muda, o comprimento de onda muda em caso de refração. Mas a frequência vai decidir a cor do laser. Então o laser é vermelho, vai continuar sendo vermelho, e no ar vai continuar tendo esse mesmo comprimento de onda. Se eu modificar o comprimento de onda, em consequência eu modifico a frequência, certo? Em função da velocidade tem que ser sempre a mesma, vai modificar a cor daí, só modificando a frequência. Ok? Então a gente pode descartar a velocidade da onda, o comprimento de onda e a frequência, tá? Pois eles vão agir estritamente sobre a cor nesse caso, certo? Não mexendo com a questão da intensidade, ok? E até um outro ponto, ele fala que a intensidade aumentou sem modificar a cor, né? Então não modificou a frequência, ok? E a intensidade, ela tem uma proporção
com a energia. Quanto mais energia num certo ponto, maior a intensidade, né? Só que lá no efeito fotoelétrico, a gente vê que a energia depende da frequência. Se a frequência não muda, essa energia não muda. Então, não é a questão energética que vai modificar a intensidade aqui, não. Até porque nós sabemos que a questão aqui da luz, dessa intensidade, é, na verdade, não um aumento na frequência, mas também um aumento na quantidade de fótons emitidos. Certo? Tem vários pontos aí para se pensar. Né? Mas a gente acaba ficando com frequência e fase da onda. Mas bem, fase da onda é nada mais do que, por exemplo, vamos dizer assim, da onde a onda começa. Se ela começa com uma fase para baixo ou para cima, por exemplo. São fases diferentes. Isso vai alterar a frequência, o comprimento de onda? Vai alterar alguma coisa? Não, certo? Vai simplesmente alterar basicamente por onde a onda começa, mas ela vai continuar sendo a mesma coisa. Eu mudar a fase não vai interferir na energia dessa onda. Interfere em outros processos, como interferência, por exemplo, né? Mas isso se fosse com vários pontos. Acabou voando a caneta. Vou pegar outra aqui. Certo? Então seria na fase. Sobraria para a amplitude. Eu dei uma de cebolinha agora. Sobraria para amplitude, né? Que o que é amplitude? É basicamente o quão grande, vamos dizer assim, é elongação da oscilação. Que para uma onda eletromagnética é com base no E de campo elétrico, tá? Vou botar aqui o vetorzinho, que é o vetor campo elétrico, certo? A intensidade, a amplitude de uma onda, tá, é diretamente relacionada ao campo elétrico oscilante desta onda. Uma onda eletromagnética é formada por um campo elétrico e um magnético, por isso o nome eletromagnético, né? Faz sentido. Certo? Então, eu sei que a intensidade, ela tem uma proporção quadrática, ok? Com o que seria o campo elétrico. E se o campo elétrico representa amplitude, então eu mexi na intensidade, eu mexi na amplitude, que daí não vai modificar a questão de frequência e comprimento de onda, né? Ficaria a letra A a resposta. Certo? Em termos de, só para ter uma noção aqui, que isso é uma coisa que não aparece tanto em livros, certo? A intensidade de uma onda eletromagnética, tá? Ela é igual a ε0, uma constante que é a permissividade elétrica num determinado meio, vezes o c, que é a velocidade da luz, tá? Divididos por 2, vezes o quadrado, certo? Do campo elétrico médio, no caso do valor médio aqui. Tá? E ao quadrado, até pela questão que, né, fazer uma média entre um valor que vai de menos para mais, dá zero. Então, eleva-se ao quadrado para, vamos dizer, basicamente todo mundo ficar positivo, daí sim eu consigo ver um valor médio, certo? Mas aqui não costuma cair, é só entender a questão de intensidade e amplitude, assim como o som também, né? O volume que a gente chama é nada mais que a intensidade. Quanto maior o volume, mais intenso. Não vai modificar a frequência, né? Não vai deixar a voz mais aguda ou mais grave. Certo, pessoal? Bem, essa foi a resolução da prova PPL, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem quanto ao conteúdo, algumas questões, podem mandar no e-mail no final do vídeo ou postar nos comentários abaixo aí, certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.